Bom dia, pessoal. Na verdade, eu vou me desculpar de antemão, porque eu não poderei ficar até o fim do nosso painel em razão aqui do atraso e passarei a moderação para um cara que manda muito melhor do que eu nisso, que é o Gustavo Robichês, aqui da PUC-Rio, que é um cara fera e que vai certamente falar desse nosso empreendedorismo aqui muito melhor do que eu. E apenas algumas breves palavras aqui, então, de abertura. Acho que é um prazer estar aqui nessa mesa com essas figuras aqui que fazem tanto pela nossa cidade, que estão ativando tantos setores diferentes, né, em todas as suas dimensões. Mas hoje, para quem ainda não acompanha e não sabe, o Rio de Janeiro tem se posicionado e quer se posicionar de maneira muito firme e muito forte como capital da inovação e tecnologia da América Latina. Para isso, são várias ações que estão acontecendo hoje na cidade, e fica aqui o convite para, se vocês ainda não conhecem, conhecerem um pouco mais. Acho que a primeira delas é o Porto Maravalli. O Porto Maravalli, como esse primeiro hub de inovação aberta da cidade, um projeto que nasce público, mas hoje é uma concessão privada, é um projeto que tem um desenho para ser um catalisador, um concentrador, ali, um organizador dessa governança do que pode ser, a potência que pode ser e é esse ecossistema de inovação da cidade do Rio de Janeiro, que tem as melhores universidades, que forma gente muito boa, que forma mão de obra qualificada, que produz ciência, que produz pesquisa e que precisa cada vez mais transformar essa pesquisa em empresa, em inovação, em patentes, em registros de propriedade intelectual, com esse olhar de gerar negócio, para aproveitar isso num grande lugar, um catalisador, dentro de uma área que é um distrito, onde a gente abaixou imposto para você pagar menos imposto, se você for uma empresa de tecnologia, que é a região do Porto Maravilha, que está recebendo 26 mil novos moradores, que está recebendo 7 novos empreendimentos residenciais e tantos outros que estão chegando ali naquela região. Mas não é só o Maravalli. Tem o Sandbox Rio, teve o Programadores Cariocas, tem uma iniciativa de juntar as nossas universidades aqui, talvez elas representadas hoje aqui pelo nosso Gustavo, mas de juntar as universidades numa governança em que elas consigam potencializar as agendas que já ocorrem no Rio de Janeiro com muita força, agenda de energia, agenda da economia do mar, uma agenda de saúde, uma agenda, enfim, que converse já com os talentos que a cidade possui, com os setores fortes que a cidade tem e que já possuem relacionamento com essas universidades de um modo geral, mas às vezes pode ser potencializado. A gente tem feito esse esforço para que essa governança possa acontecer, independente de governo. Eu acho que isso é importante, acho que isso tem que ser uma agenda da sociedade. Nesse caso aqui, cumprimento o José pelo excelente trabalho que tem feito aqui na Associação Comercial do Rio, para ser também esse ponto catalisador de junção dos personagens da economia carioca que podem contribuir, querem contribuir, montar esse ecossistema de governança e inovação, ter isso na sociedade civil, empresariado, academia, governos, ter isso, eu acho que é o que falta de fato para que a gente possa deslanchar a potência do que a gente já tem, juntando as comunidades também, as favelas cariocas, que tem muita gente boa, tem muita gente empreendedora, muita gente transformando a sua realidade e que muitas vezes só precisa conhecer a pessoa certa. Eu estava comentando isso com o Gustavo antes da gente descer aqui. Acho que a Prefeitura tem tido hoje uma preocupação muito grande de criar network, de criar possibilidade das pessoas se conhecerem. Porque ninguém conta isso para a gente na faculdade, né? Mas isso é absolutamente fundamental. Não importa se você é tão bom tecnicamente, se ninguém sabe que você é tão bom tecnicamente, né? Você está escondidinho lá naquele seu lugar e você às vezes se sente até excluído disso e você acha que aquilo não é para você. Mas muitas vezes é porque você não teve acesso. Acho que a grande diferença do rico, do empreendedor multibilionário, é que ele consegue ter um acesso extremamente diferenciado a pessoas e, como consequência, a recursos. E a Prefeitura hoje entendeu isso. Então, quando a gente apoia esses fóruns, traz grandes eventos internacionais, apoia eventos também que acontecem na cidade e, claro, que precisam conversar com esses outros projetos que as entidades públicas hoje do Rio de Janeiro vêm fazendo, é para que a gente possa criar essa interação desse ecossistema, essa troca, que as pessoas possam conhecer e ter novos acessos a novos atores. Quando a gente traz um Web Summit da vida, quando a gente traz eventos internacionais como o G20, que tem todas as suas verticais, desde energia até negócios, até, enfim, acho que tem tudo no G20 hoje em dia, né? Tem tanto tracking, eles chamam dos trackings, que são as trilhas, um pessoal que chama Sherpas, literalmente o pessoal fica usando essa analogia aí de trilha, porque os Sherpas montam essas agendas de governo. Então, assim, gente, eu acho que talvez a gente viva esse momento único da cidade em relação
a esse tema que é um tema do coração do empreendedorismo. Fora todo o trabalho que a gente vem tentando fazer para simplificar a vida, né? O Alvará Jato, que a gente eliminou o zoneamento urbano da cidade, se abre sua empresa em 1 minuto, a gente realmente unificou os licenciamentos da cidade para que a construção possa ser feita de maneira correta, dentro da regra, de forma adequada, em que as pessoas possam ter um prazo de fato ali. A gente conseguiu diminuir pelo menos até a metade o tempo de licenciamentos ambientais e urbanísticos na cidade, para aumentar a formalização da cidade, para aumentar a agenda de sustentabilidade. Nós abraçamos a agenda da economia verde na cidade do Rio de Janeiro, que é uma agenda da cidade desde sempre, aliás. Diga-se, né, uma cidade que vem se preparando ao longo do tempo, fazendo seus planejamentos, seus planos sustentáveis, uma agenda mais verde, uma cidade que foi colocada pela revista Economist entre 10 mais cidades seguras, do ponto de vista de segurança ambiental. Não é um dado nosso, é um dado de um reporte estrangeiro sobre a cidade do Rio de Janeiro, que coloca o Rio também nessa fronteira de oportunidades para a gente trabalhar esse tema dessas discussões sobre transição energética, que, aliás, vejo aqui, o David de PUC tem sido também uma super parceira, junto com o Parque Tecnológico do FRJ, principalmente nesse tema. Colômbia, Universidade de Colômbia também, que está aqui nesse prédio, tem sido uma grande parceira também para que a gente possa potencializar essa agenda na cidade. Enfim, pessoal, acho que tem muita coisa acontecendo. Eu prefiro que vocês escutem isso da boca deles do que da minha, mas fica um convite para vocês. E aí, pedindo desculpas por ter que me ausentar, mas fica o convite para vocês estarem mais próximos hoje também do governo para fazer parte desses projetos. Eu acho que o papel hoje da Prefeitura do Rio, para além de desenvolver projetos, políticas públicas e formação de mão de obra para onde tem muita demanda, é um papel de articulador. E o governo tem se colocado como um articulador, e a gente tem tentado unificar as pontas daquilo que a gente entende que podem ser oportunidades entre os atores desse ecossistema, para que a gente possa virar a chave e que a gente possa, de fato, construir uma governança nesse ecossistema que entregue no longo prazo. Não pode ser um voo de galinha, tem que ser algo que seja duradouro. E estamos provocando a sociedade para ver se a sociedade se entende como isso. Eu vejo aqui o nosso Mauro Osório, que é um grande debatedor e pensador dessa economia carioca e dessa governança dessa região metropolitana. E a gente, nessas trocas, a gente sempre fala sobre isso, né? A cidade do Rio é uma economia de serviços. 80% da economia da cidade do Rio é serviço. E como é que nós vamos nos posicionar com esses novos desafios, com inteligência artificial, com uma reforma tributária que vai trazer um desafio para o setor de serviços, que vai trazer um desafio para essas discussões do setor de tecnologia, de como é que vão ser os desenvolvimentos das cidades e de estados que, ao longo do tempo, precisaram criar incentivos ou diminuir impostos para tentar ser mais atrativo para determinadas indústrias ou determinadas atividades, e que com a reforma isso não vai acontecer, isso vai desaparecer. Como é que vai ser isso amanhã? Eu não tenho uma resposta. Na verdade, eu acho que é algo que a gente ainda vai descobrir ao longo dessa regulamentação. E, claro, no final, a gente quer gente boa. Tudo que a gente está fazendo é para ter gente boa. É para que essa gente boa que está aqui no Rio permaneça aqui, entenda que o Rio é um celeiro de oportunidade, e para que gente boa de fora aumente esse bolo de recursos aqui da cidade, para que essa fatia desse bolo maior possa servir no final a mais pessoas e possa servir, claro, de mais oportunidade a quem está aqui. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria, mais uma vez, de reiterar aqui para vocês. Mais uma vez, deixar a gente aqui 100% à disposição. É claro que a gente está num período eleitoral em que a população vai tomar a sua decisão, vai fazer as suas escolhas, mas o dia após isso a gente continua trabalhando para que a gente possa provocar aí a nossa sociedade a continuar nesse tema que a gente entende que é o tema, que é o grande diferencial do Rio de Janeiro e que a gente vê tem feito uma grande diferença. Então, muito obrigado, e passo a palavra então aqui para o nosso Gustavo. Obrigado, Chicão. Primeiro, talvez começar até agradecendo ao Josier pelo convite, pela iniciativa. Eu sou um fã do fórum, eu acho que esse é um movimento importante para a sociedade carioca, né? E eu dizer que talvez todas essas iniciativas que o Chicão colocou aumentam um pouco o orgulho de ser carioca, Chicão. Eu acho que, de fato, dentre as hélices que são fundamentais, o governo, a cidade do Rio de Janeiro tem se dedicado a essa pauta com bastante intensidade, eu diria, trazendo várias alternativas. Eu queria talvez começar a fala destacando 4 conceitos, até para a gente nos colocar e colocar a discussão de maneira mais ampla. O primeiro deles, eu acho que o Chicão colocou muito bem, é o olhar sobre o território, né? A gente tem uma
cidade, um estado privilegiado, né, com recursos, com talentos, com uma série de organizações, enfim, e um trabalho de provocar a cidade a repensar, a se revitalizar e criar novas vocações, e obviamente o empreendedorismo e a inovação têm relação direta com isso. Então, o território é a primeira dimensão, uma dimensão muito importante, uma dimensão muito cara para a gente. Segunda dimensão são as organizações. Sem os empresários, sem um ecossistema maduro, enérgico, bem direcionado, etc., o território é vazio, né? É uma lacuna, uma provocação para que a gente trabalhe esse conceito de maneira mais bem estruturada a partir de fóruns, a partir dos eventos que estão acontecendo. E o terceiro, que me é mais caro, são os talentos, né? São os recursos humanos, são as pessoas, independente da oportunidade de fazer uma universidade, eu acho que a gente vai ter, e a gente tem até algumas novidades a compartilhar também nessa direção. No Rio de Janeiro são mais de 100 mil estudantes universitários. 100 mil estudantes. E não fiz esse levantamento, não, é só somar rapidamente os números, vai bater. Não sei se chega a 200, mas mais que 100 eu tenho certeza que é. É um exército que pode nos ajudar a construir o futuro, se bem direcionados, se bem conectados. Isso se soma aos empresários, a quem está no momento de revisitar a carreira e buscar uma nova vocação. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E o quarto, e talvez mais importante, é que de fato a gente comece a trabalhar, e é muito caro a Lindália estar aqui com a gente, no conceito de redes de cooperação, né, Lindália? Eu acho que os desafios são enormes, mas as oportunidades são maiores que os desafios. Eu acho que a gente tem que parar de falar de desafio e começar a trabalhar em cima de oportunidades, e é muito a vibe do empreendedor, né? Correr atrás, correr atrás, correr atrás. Então, eu acho que isso é um fator que... e aí eu vou trazer um pouco por que eu falei dessas 4 dimensões. O papel da universidade no futuro, pelo menos a minha visão, é apoiar a sociedade a buscar novos caminhos, a descobrir novos caminhos, a desenvolver novos conhecimentos, a amortecer, associado a uma política pública muito bem estabelecida, cenários de avanço, né? O avanço não é linear, o avanço muitas vezes são 3 passos para frente, 1 para trás, isso faz parte do processo de aprendizado e eu só tenho uma esperança também, Chicão, que a sociedade civil de maneira geral possa abraçar essa causa de maneira mais estruturada, para que a gente não tenha a chance de ruptura ou a chance de retrocesso. Eu acho que essa é a grande questão. E aí, por que eu falo da Lindália? A Lindália teve, e me veio à memória, a Lindália, justamente o movimento de Juntos pelo Rio, que era um movimento de diálogo da sociedade. Eu entendo, inclusive, que é extremamente importante que a gente volte a retomar aquele movimento de articulação, José. Eu acho que a associação comercial é a casa para isso acontecer. Obviamente, a Lindália é a liderança desse processo, eu só estou provocando iniciativas como essa, para que a gente possa fazer exatamente um bom encaminhamento de uma política pública e iniciativas, o engajamento das universidades, o engajamento dos empresários que você já tem, o engajamento da sociedade civil, os empreendedores vindos de favela, e eu falo favela com orgulho, inclusive, porque eu acho que vocês têm que ter orgulho da resiliência, da capacidade criativa, da vitalidade de construção desses empreendimentos, que vão transformar o nosso Rio de Janeiro, que vão transformar o nosso estado, o nosso Brasil e o nosso mundo. Só uma pitada também para passar a palavra já para a Lindália. Eu acho que são várias oportunidades. Essas redes de cooperação, elas têm que ter foco, elas têm que buscar sinergia. E eu vejo aqui um movimento liderado por vários empresários, em especial a iniciativa FIS, na temática de saúde, na temática do complexo de saúde, todos os incentivos e toda a potência que está acontecendo hoje em dia. E a gente tem não só uma convergência de políticas públicas municipais, estaduais e federais, mas também um momento geopolítico muito importante, né? O mundo está em transformação. É aquela mudança de era. A gente está no momento de que muitas vezes 5 anos vão representar 50 anos de salto de desenvolvimento.
E esse engajamento, esse movimento de redes de cooperação focadas, com temáticas que possam, inclusive, num primeiro momento, identificar uma agenda comum, uma prioridade comum, é algo que eu vejo com muita esperança que a gente possa desdobrar. Então, queria, na verdade, passar a palavra para a Lindália, para que a gente possa acompanhar esse debate. Depois, eventualmente, se tiverem perguntas, a gente pode voltar. Eita, como é bom estar entre amigos, né, que já lutam pelo Rio há bastante tempo. Né? Você lembrou dos Juntos... de cabelo, é que eu pinto, né? Fazer o quê? Juntos pelo Rio nasceu em 2017, que já faz 7 anos, né? E unido, de fato, os diversos líderes da sociedade civil, clusters setoriais, mais de 15 clusters setoriais, e às vezes o Rio de Janeiro tem essa capacidade, né, de fênix, de se reinventar, né? Quando a gente estava no fundo do poço, né, mas 5 ex-governadores presos, o pessoal, as startups todas que a gente tinha acelerado aqui, indo embora daqui, os empresários, os investidores, eu falei, mas tem gente que dá certo aqui, espera aí, né? Você tem aqui Vetex, OLX, Stone, Grupo Trigo, né, o grupo do nosso querido Josier, enfim. Falei, né, não existe uma bala de prata, acho que é isso que você falou, é a união das forças das energias. O ex-governador falou aqui no painel, foram os empresários que se juntaram e propuseram, né, quais eram os caminhos para poder acelerar esse crescimento. E nesse ponto tem que fazer um agradecimento muito especial ao secretário Chicão Bulhões, porque desde sempre ele falava assim, o que vocês precisam? Lindália, me traz aí o que você precisa que a gente vai analisar. Então, as portas totalmente abertas, né? Ele foi um dos agentes que mais integrou o ecossistema, né? Que em 2017 a gente tinha sido eleita a cidade mais inovadora do Brasil, né? Por uma pesquisa que a Endeavor fazia, né? E ele conseguiu resgatar essa imagem, porque quando a gente fez Juntos pelo Rio, a primeira coisa que a gente detectou era isso, era a crença, né? O próprio carioca voltar a acreditar no Rio de Janeiro, no potencial do Rio, né? Como polo que sempre foi lançador de tendências de inovação e empreendedorismo do mundo, né? Um maior número de doutores, mestres, centros de tecnologia, mais de 250 centros de tecnologia, né? A PUC. Eu fui fazer uma pesquisa ontem, antes do painel, quantos centros de inteligência artificial nós já temos no Brasil? Já tem 39, sendo 3 no Rio de Janeiro, um na PUC e 2 no Parque Tecnológico, no UFRJ e na COP, sendo um voltado já para energias. Nem eu sabia disso. A gente é muito ruim de marketing, né, de comunicação, de não só nos integrarmos, mas falar do que a gente está fazendo de bom no Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa do Juntos pelo Rio foi isso, e depois foi divulgar as melhores práticas, e aí a gente adotou muito a metodologia de governança que o MIT RIP faz, né, de juntar investidor, empresário, empreendedor, governo, academia, né, para a gente, a pentahélice, né, para poder a gente trabalhar em conjunto. E aí eu vejo também, né, obrigada, José, o esforço. Ontem estava aqui o novo presidente da Firjan, e antes era assim, FEComércio para um lado, Firjan para o outro, Sebrae para o outro, isso aqui. Não, gente, assim, não adianta fazer milhões de planejamento estratégico. O melhor planejamento estratégico é apontando a direção do que pode ser feito já, né? E o Rio de Janeiro não só tem o potencial de empreendedores de inovação nesses 15 clusters setoriais, que vai desde saúde à energia, como esses novos setores, que é a economia do mar. Tem Blue Economy, economia do mar, é o 7º maior PIB do mundo. No Brasil já representa 19% do PIB, né? E o Gunter Poli, que lançou o livro, imagina, em 2010, né, falando assim das inovações possíveis com a economia do mar, gerando 100 milhões de novos empregos. Então, várias oportunidades que o Rio pode trazer para a gente liderar esse movimento, coordenando isso que o Chicão falou também, muito importante, né?
No MIT RIP, em 2017, quando a gente começou o trabalho, eles falaram assim, o líder da academia, ele tem que unir todas as academias. Eu falei, é fácil, vamos juntar a PUC, o FRJ, o ERJ, estou vendo aqui o Jorge, presidente da Rede Tech. Fácil não, porque tem uma coisinha chamada Ego. Essa Egolândia, se a gente não se desprender dessa Egolândia, não muda. Porque não existe inovação sem colaboração, gente, ponto. Entendeu? Então, é muito difícil juntar empresários, juntar pessoas da universidade que têm as mesmas necessidades, têm a mesma linguagem, e, às vezes, essa palavrinha mágica atrapalha. Então, quando a gente se desprende disso, o Rio de Janeiro dá saltos quânticos muito importantes. Então, em relação à Blue Economy, a gente já é a primeira capital do Brasil a ter um polo de economia do mar, economia azul, que vai além da economia do mar, o Blue Rio. Fechando um acordo internacional, inclusive, com a União Europeia. Foi o primeiro, na verdade, polo de inovação e de empreendedor. A primeira aceleradora de startups do Brasil foi aqui. E a gente está vendo, então, esses movimentos agora voltarem não só para ser networking, como se falou, para ser redes estruturadas de colaboração e inovação. Porque, gente, a gente vai engargalar se a gente não trabalhar uma coisa chamada desenvolvimento de pessoas. Por isso que é tão importante você ter falado, e está aqui o representante da Favela In. O primeiro Startup Weekend que eu fiz no Brasil, inclusive, foi numa favela, foi o Morro da Providência, lá no Porto Maravilha. Então, é potência. Segundo a última pesquisa do Google for Startups, nós temos um déficit de 530 mil profissionais na área de tecnologia, a Brascom 540, então, assim, esse dado está batendo. E eu falo nisso desde que eu criei, fruto do Juntos pelo Rio, nasceu o Hack em Rio, que era para ser um coletivo de hackathons. Cada universidade fazia um hackathon. Vamos fazer uma maratona de desenvolvimento de soluções com esses desenvolvedores, programadores. Um hackathon tem 50 pessoas em média. O Hack em Rio, a gente anunciou no dia 1º de março, que é o dia do aniversário da cidade, para fazer em julho. Eu falei assim, já que é para juntar, é só juntar. Em 3 meses a gente faz. Que coisa difícil. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. E aí, mas a gente conseguiu, com isso, superar, unir, de fato, o ecossistema. Foram 2.500 pessoas no primeiro Hack in Rio. A gente já foi para a 5ª edição. Esse ano eu fiz só para mulheres, voltado para mulheres, Hack in Her. A última edição, que foi aberta geral no Porto Maravilha, foram 22.500 pessoas. É o maior hackathon do mundo. E aí, mais uma vez, não existe milagre, o que existe é a união de todos os setores e líderes voltados para a gente inspirar. Para que serve o hackathon? Dali surgem novas startups, como o caso da Duda Franklin, que é hoje uma neurocientista, ganhou aqui do Rio, então, novas startups, mas surge a vontade da pessoa aprender. Porque a geração neném no Brasil já é 36% da população de jovens entre 18 e 24 anos. Nem trabalha, nem estuda e nem procura. Entendeu? O que é pior. Você vê que o OCDE, o índice é de 15%, no Brasil é 36%. Então, cara, pelo amor de Deus, assim, precisamos de profissionais de TI, a gente tem grandes centros de tecnologia, a gente tem territórios, você vê, eu apoio muito o Vai na Web, que é do Morro dos Prazeres, lá com a Cris dos Prazeres, que acho que faz parte do conselho aqui também. Um programador de Java aqui entre nós, às vezes começa ganhando 20 mil reais, muda a família. Então, a gente tem que, com isso, fazer com que... Não adianta ter curso aberto se o cara não acredita que ele é capaz. Então, o Hackathon serviu muito para isso, para mostrar assim, caraca, não é que eu consigo, não é que eu sei fazer. Então, isso tudo que eles falaram é isso, adensamento de território, desenvolvimento de rede de colaborações do ecossistema, mas trabalhar muito a profissionalização, a capacitação de novos jovens. Quando eu digo jovens, não tem idade, tá? Porque eu já tive hackers de 80 anos, mas de novos profissionais na área de tecnologia que atuam em todas as áreas. Nesses centros de inteligência artificial que eu descobri que tem 39 no Brasil, a maioria deles de saúde, viu, Josiane?
a maioria deles de saúde. Então, eu estou curiosa para ver o teu avatar, mas o pessoal aqui no Rio de Janeiro, se descobrir a potência que já está consolidada aqui, começa a mudar a perspectiva do que a gente pode trazer de investimento. E assim eu encerro, era só para, né, dar uma provocada, não é isso? Bem, bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer, né, o espaço a toda essa casa, na figura do presidente José Vilar, compartilhar com vocês que é uma honra estar aqui, representando não só o Favela-in, mas favelas como um todo. Acho que é um lugar muito importante, secular, que, enfim, que é importante que a gente ocupe, que a gente se coloque, né, que promova o diálogo e consiga, né, ser o que a gente tem por missão, que é um portal de conexão de pessoas, de ideias, de projetos, né, de trazer coisa para cá e levar para lá, coisas positivas, óbvio, e consolidar assim. Sobre a fala, né, foi um desafio que a gente recebeu, né, falar sobre o Rio como um cluster de empreendedorismo, mas um desafio muito positivo, né, que a gente começou, como sempre, do básico, né, básico para nós, especificamente de favela, que tem algumas questões, aí, algumas lacunas que vieram ao longo da história e que a gente corre atrás para preencher. Então, é importante que todo mundo aqui entenda o que é cluster primeiro, né, para a gente sair e partir de um mesmo lugar. Um cluster, ele, da tradução literal do nosso Google, né, que é o dicionário do século XXI, se trata de um agrupamento ou de um aglomerado, né? Essa palavra, a palavra vai se reciclando, né? Essa palavra que vem do inglês, ela se manifesta atualmente, né, na contemporaneidade, muito por conta da tecnologia. Então, a ideia de cluster, ela vem de computadores interligados em rede, trabalhando por um fim. E aí, esses computadores, como eles trabalham, o povo da tecnologia vai ter um prazer em explicar para vocês, que eu não entendo muito bem. Mas cada um tem seus protocolos, suas definições, enfim, sua função, mas eles se operacionalizam e se organizam em rede, né, com um propósito. E é disso que eu acho que trata, né, principalmente a questão do Favela-in, da questão da Rede Colab, enfim, de tudo que a gente promove enquanto ecossistema, né? Mas isso eu vou deixar para reconectar depois. Então, dito isso, entendendo a ideia do cluster, eu vou retomar um pouco do lugar que o Chicão falou, que é o lugar do momento que a gente vive, né? Que na arquitetura eu aprendi, o pessoal tem uma palavra bonita para isso em alemão, que chama Zeitgeist, que é o fantasma da época, né? E para mim, dentro do que eu me lembro, né, traçando um paralelo para que vocês possam entender como a gente se sente no meio disso tudo, né, que eu conversei muito com todo mundo antes de vir apresentar, eu vou retomar de mais ou menos uns 100 anos atrás, tá? De uma época de transformação, que é uma época, não é uma data, e nessa época a gente teve alguns marcos na história da conexão do global com o local, né? E é o que está acontecendo aqui hoje, por isso eu estou retomando. Há mais ou menos 100 anos atrás, a gente teve Semana da Arte Moderna, a gente teve alguns manifestos, entre eles o antropofágico, enfim, e eles tratavam exatamente do momento de encontro, o momento do encontro, né, dos filhos de uma classe cafeicultora, muitos deles estiveram aqui na CRJ, com essa sociedade, depois de estudarem na Europa e tudo mais, e esse momento foi um momento que muita coisa eclodiu, coisas que impactam na nossa vida de forma muito latente até hoje, né? Visconde de Mauá, que é mais antigo, mas também vivenciou pouco, né? As consequências do que ele fez, né, estavam nessa época, mas isso que teve na Semana de Arte Moderna, que é o que eu vou focar, teve um foco muito grande na arquitetura, no design, na arte, né? Tivemos figuras que impactaram a nossa sociedade até a contemporaneidade, tipo Oscar Niemeyer, outros que ficaram pelo caminho, mas mais do que as figuras, que é o que a gente acaba lendo, tem as consequências disso, né? Ao longo do século passado,
diversos planos arquitetônicos e, enfim, focar nessa parte que são os exemplos, trouxeram muito do que essa coisa da Europa na época, do apariziamento no Rio, gerando consequências culturais até hoje observadas, né? Fundição Progresso, produzindo todos aqueles lustres bonitos, igual Paris, a Praça Paris, exatamente, até aqui, enfim, tudo que se desenrolou ao longo do século posterior àquilo foi muito influenciado por aquele momento e por todas aquelas pessoas que participaram daquilo. Então, introduzindo isso, é quando eu chego no agora, que é onde eu me sinto, nós nos sentimos, né? Em outros aspectos, hoje a luta é muito mais ligada à tecnologia, a gente tem questões ligadas ao empreendedorismo, né? São outras coisas, mas a comunicação está aí, como estava lá, o design, enfim. Tudo se transforma e evolui, afinal de contas, passaram 100 anos, né? E assim como as coisas evoluíram, as pessoas também. Hoje, né, como eu disse, estou aqui representando, mas não sou o único. A gente tem pessoas da favela, que, embora muito próximo e pertencendo a uma mesma pátria, tem outra cultura, tem outro recorte social, outras redes, como foi colocado com o Chicão. E após 20 anos, né, de um segundo passo muito importante, depois da abolição, há 100 e tantos anos atrás, que foi a questão das cotas, que, né, aumentou a participação da favela e da classe da base na universidade. 20 anos depois, a gente está colhendo alguma consequência disso, e, de novo, essa mistura está acontecendo, que é natural da humanidade. Não é do Brasil, não é do Rio, é da humanidade como um todo. Então, para nós, da favela, que é que eu estou representando, é muito importante fazer parte disso tudo, conseguir falar e passar as nossas impressões, né? Então, saindo do passado e já contextualizado, o papel da gente nessa questão do cluster eu acho essencial. Por quê? Né, o rio que foi construído no meio entre montanhas e mar, em algumas tripas de terra, que é esse rio de Zona Sul, Centro, basicamente, né, a outra ocupação veio depois. Esse Rio de Janeiro, ele é um aglomerado, né? O IBGE, até bem pouco tempo, definia, né, favela como um aglomerado, com outros complementos no nome, inclusive, mas era um aglomerado. Então, isso que a gente está tratando aqui, no limite, já é raiz do que a gente faz na favela. O empreendedorismo está, sim, no nosso DNA, não com esse nome, não dessa forma, não com palco, normalmente, mas se manifestando por aí, em todos os sinais de trânsito, que quem anda pela Zona Sul e Centro vê. Ele se manifesta na praia, todos os finais de semana, nos mais variados produtos. Ele se manifesta em tudo que está ao nosso redor, que é dado solução e que antes existia uma lacuna, né? E é isso que eu vejo, é assim que eu vejo o papel da favela, né? Como ela se construiu. Não sei necessariamente se é assim que ela vai permanecer. A gente está aqui exatamente para levar esse diálogo para além da favela e entender o que todo mundo espera. É necessário uma autocrítica de todos os lados, né? Porque do nosso lado a gente tem uma metade da ponte, que foi o que nós, né, coletivamente, já avançamos individualmente, que é a universidade, qualificação, muita luta, muito trabalho, abnegação, abdicação, tudo isso nos fez chegar até aqui. Mas tem uma outra metade da ponte, né, que são criar mecanismos eficazes dentro da administração pública e da sociedade como um todo, capazes de absorver, de acolher essa nova geração de pessoas que estão chegando com uma outra cultura, com outro olhar de mundo, com outras visões sobre questões que às vezes são muito claras, né, do lado de cá, mas é aquela história da cadeira, a cadeira de um jeito para um lado, você vê do outro, pode ter um desenho aí atrás que eu não estou enxergando, né? Então, esse diálogo eu acho importante para a construção dessa visão unificada, né, e o entendimento da busca de todos, né, porque o que é vendido pela TV, pelas mídias sociais e por tudo é vendido igual, ali na favela e aqui, né? Todos os objetos materiais cobiçados, todos os sonhos de viagem, todos os sonhos de educação, de qualificação, de tranquilidade, de igualdade, dignidade no trabalho, respeito social, tudo isso é igual, são construídos de formas idênticas pelos mesmos mecanismos. A forma como a gente acessa e constrói é que não é muito parecido. Então,
reiterando, né, esse começo, essa introdução, que pelo que eu entendi, eu também não sou muito familiarizado com essa parte de palco, vai ter uma outra rodada. Só queria introduzir quem nós somos, um pouco da nossa visão sobre isso tudo e como a gente quer participar e agregar, né? A gente quer, de fato, fazer parte, como há 100 anos atrás aconteceu, de eventos como esse, como o Hack in Rio, como o Arte em Rio, que está acontecendo esse mês, eu gosto muito, um outro de design, e o Rio Innovation, que já participamos por 2 vezes os 2 últimos anos, e tudo isso que circula no sistema de inovação, né? E que nós possamos participar, e não só nós, mas todo mundo que vem a reboque, porque é isso, no fundo a gente está criando uma cultura, né, ligada à educação, inovação, empreendedorismo e uma forma de vencer e acessar e ter dignidade dentro da sociedade como um todo, né? Então, obrigado aí, passar a palavra aqui pro Leandro e daqui a pouco a gente retoma. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, Leandro Tavares, eu trabalho na Rede DOR e no IDOR, que é um instituto de pesquisa e ensino que nós temos dentro da rede. Quero agradecer ao Josier, ao Rodrigo, a Manu, toda a administração da Associação Comercial pelo convite de estar aqui hoje, cumprimentar os meus colegas de mesa, para a gente poder debater um pouco sobre o Rio de Janeiro como um cluster de inovação e de empreendedorismo, né? A palestra do Paulo Hartung, mais cedo, ela foi muito inspiradora e ela me fez refletir durante a fala dele como são relativamente simples as necessidades do ser humano, né? A gente precisa de comida, a gente precisa de um teto sobre a cabeça, a gente precisa conseguir mitigar o nosso sofrimento no momento da dor e da doença, a gente precisa conviver coletivamente com um mínimo de segurança para essa coletividade. São coisas relativamente simples de se alcançar, mas mesmo assim a sociedade sofre e se esforça muito para conseguir que a gente tenha minimamente essas variáveis que nos dão um mínimo conforto. Mas essas variáveis, elas não endereçam o nosso futuro, né? Para onde nós estamos indo, para onde nós queremos chegar como sociedade, como indivíduos, e poucos drives, poucas forças são tão potentes sobre a sociedade quanto a inovação e o empreendedorismo, né? A inovação, mais do que na sua capacidade de trazer coisas novas, ela hoje é o maior motor de crescimento econômico dos ambientes onde ela se insere, onde ela se nida, onde ela se desenvolve. A gente consegue identificar essa capacidade da inovação em diversos países e em diversas regiões através do globo terrestre no mundo contemporâneo, né? Então, a gente precisa da inovação como algo que vai conduzir a nossa sociedade para um futuro minimamente habitável, para um futuro minimamente desejável, para um futuro que seja capaz de endereçar aquelas mesmas necessidades básicas que eu comecei falando, mas à luz de um mundo do futuro, né? O empreendedorismo, por sua vez, ele tem um valor também sobre as sociedades enorme quanto à sua capacidade da transformação da sociedade. E não pelo desenvolvimento econômico ou pelo dinheiro que ele gera, mas é o empreendedorismo que transforma a sociedade, é o empreendedorismo que aproxima os extremos da pirâmide social, é o empreendedorismo que capacita o ser humano a conseguir inovar e chegar a essa sociedade do futuro, né? Então, a gente tem, através dessas duas forças, algo muito importante a ser cuidado e a ser preservado e a ser estimulado, né? O Rio de Janeiro, desde a década de 60, quando perde o seu protagonismo como capital federal, ele vem perdendo. Ele vem perdendo espaço, ele veio perdendo relevância ao longo das décadas, ele veio perdendo a capacidade econômica, ele veio perdendo até a sua identidade como a cara do Brasil, que foi durante muitos anos. Mas
eu acredito que a gente já passou desse pior momento, e eu acredito que o Rio de Janeiro, mesmo com todas as mazelas que ele viveu nas últimas 5 décadas desde esse evento, o Rio de Janeiro vem se transformando e vem conseguindo colocar as suas potencialidades, as suas forças, para se reposicionar num cenário nacional e internacional. Então, o Rio de Janeiro hoje ele tem uma indústria de turismo muito forte. É indiscutível o compromisso que o Rio de Janeiro vem buscando com a questão da sustentabilidade, com compromisso com as questões de sustentabilidade e de preservação ambiental. É indiscutível a capacidade que o Rio de Janeiro tem na formação de pessoas. O Rio de Janeiro tem um polo acadêmico fortíssimo, composto por instituições extremamente fortes no Brasil e no mundo, como o FRJ, como Fundação Getúlio Vargas, vou puxar a sardinha para minha brasa, mas como o IDOR, da Rede IDOR, que começou aqui no Rio de Janeiro, e isso se conjuga com diversos polos tecnológicos que falam com diversas indústrias fortes no Rio de Janeiro, como a indústria de óleo e gás, como a indústria de saúde, né? Através, por exemplo, da Fiocruz e de suas iniciativas. Então, mas se o Rio de Janeiro transicionou desse momento de ostracismo para um momento de ressurgimento, se o Rio de Janeiro tem as conjunturas econômicas, sociais, de vontade política, de vontade social da sociedade se mobilizar para cobrar que ele se transforme, o que falta ao Rio de Janeiro para que a gente possa viver plenamente esse momento do Rio de Janeiro como um cluster de empreendedorismo e inovação? O que falta ao Rio de Janeiro é segurança pública. O que falta ao Rio de Janeiro é a capacidade do cidadão transitar livremente com seus bens e as suas posses pela cidade. E o impacto que a falta de segurança pública traz para o Rio de Janeiro exercer plenamente a sua capacidade como cluster e a maior liderança nacional de inovação e empreendedorismo, não está medido e é totalmente subavaliado e subenfrentado. Essa minha fala aqui não tem nenhum viés político, vocês não correm o risco de me encontrar me propondo a sentar em nenhuma cadeira pública mais na minha vida. A colaboração que eu tinha para dar ao poder público eu já dei e eu não retornarei. E falo em público sob o risco de enfrentar aquela máxima de que não se diz que dessa água não beberei, para que eu tenha muitos vídeos que possam me impedir no momento de insanidade, se eu quiser fazer isso. Mas é o maior desafio que a gente tem no Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro ser plenamente um cluster de inovação e empreendedorismo. É a capacidade do capital chegar, das pessoas chegarem, das pessoas se trocarem. Hoje eu estava conversando mais cedo com ele, eu tenho inúmeras unidades hospitalares em entornos de comunidade, eu não consigo entrar e dialogar com essas comunidades. Como eu posso fazer a diferença para a vida delas? Aqui eu estou falando como empresa, né? Não como indivíduo, mas como que a empresa pode entrar nessa comunidade e fazer a diferença, né? E a segurança pública é hoje o grande ponto que requer atenção para que a gente possa usufruir e desenvolver o Rio de Janeiro na sua potencialidade. O nosso DNA empreendedor, a Rede IDOR é um exemplo. Eu não estou falando isso porque hoje eu trabalho na Rede IDOR, porque eu só trabalho há 8 anos, a Rede IDOR tem mais de 40 anos, mas o fundador é um carioca, é um médico carioca, começou fazendo exame, começou fazendo clínicas de exame, depois abriu um primeiro hospital. Hoje a Rede IDOR é a maior empresa de saúde da América Latina. A gente emprega mais de 100 mil pessoas, a gente tem um instituto de pesquisa que na hora que você olha o índice de impacto das publicações científicas é maior do que de muitas das grandes universidades do mundo. E isso acontece aqui no Rio de Janeiro. Agora, sem segurança pública, o Rio de Janeiro nunca viverá plenamente o seu talento natural e viverá plenamente o exercício das suas virtudes como um cluster de empreendedorismo e inovação. Existe um meme
na internet, onde a Marília Gabriela, quando ela fazia o programa de entrevista, ela fazia algumas perguntas num bate-volta para o entrevistado, no final da entrevista, onde ela perguntava o que ele quer, com o que ele se identificava, e o meme na internet é a pessoa repetir o mesmo ponto para tudo que a Marília Gabriela pergunta. Então, qual é meu sonho? Segurança pública. O que eu quero para o futuro do Rio de Janeiro? Segurança pública. O que eu quero que meus filhos vivam? Segurança pública, para eu não precisar tirá-los daqui. Esse é o grande desafio que o Rio de Janeiro precisa enfrentar para viver plenamente, porque o resto vem sendo feito, o resto que é tudo, vem sendo feito, em diversas dimensões, mas vem sendo feito. Então, obrigado aí pelo convite e desejo mais segurança pública para todos nós no Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Eu acho que eu sou menos otimista aqui, porque eu acho que está tudo, não tem nada muito bom, para te falar a verdade. E eu vou explicar por quê. Porque eu ouvi, Lindária, uma coisa que esses dias eu estava com o pessoal da Amazon lá e os caras falaram assim, cara, a gente tem que parar de ser um think tank e começar a ser um do tank. Porque todas essas conversas são think tanks, porra. Nada sai desse negócio. Essa é a verdade. Nada sai. Veja uma coisa. A quantidade de jovens nessa sala, a gente não consegue engajar os jovens a estar aqui. Cadê o conselho de jovens da associação comercial? Cadê o conselho de inovação da associação comercial nessa sala? Cadê? Entende? Tem a questão, é claro que tem a questão voltada para coisas maiores, como a nossa segurança pública, mas eu acho que tem coisas que poderiam estar sendo feitas aqui que não estão. Por que a PUC, Gustavo, faz coisas sozinhas e não faz coisas com a FRJ e não junta esse negócio? Por que tem que ter lá, tem que ter aqui, tem que colar? Sabe o que está acontecendo? Eu que estou falando sozinho. Dia 2 de setembro, está aqui, ó. Ninguém aqui deve saber, mas Florianópolis foi eleita capital nacional das startups. Cara, isso é uma vergonha. Para o carioca, eu acho que é uma vergonha. Mas tem uma coisa. Os caras estão fazendo isso há 20 anos. A associação comercial lá de Florianópolis, acho que é ICT ou IC, alguma coisa, se junta e cria a CAT. Entende? E aí começam a fomentar a inovação, a juntar pessoas. O Porto Maravilha, maravilhoso. Sabe qual a chance de dar certo para a saúde? É zero. Sabe por quê? Porque a iniciativa FIS é o maior ecossistema de saúde da América Latina. Ninguém me perguntou o que perguntou para mim, não entendo eu, Rodrigo, entendo a iniciativa FIS, o que a gente achava disso, porra. E não vai dar certo, sabe por quê? Porque está na mão de um cara que toca energia. Porra, qual é a chance disso dar certo? Não vai dar, não vai dar. O que deveria estar sendo feito é fomentar ecossistemas pela cidade, e aí sim o poder público unificar esses ecossistemas. Saúde está aqui, não precisa ser iniciativa FIS, não, faça um outro. Energia está colar, não sei o que. E aí usa o IMPA para dar mão de obra, usa a PUC, usa o FRJ, usa todos. É isso que está, porque não tem coordenação. Vejam, a gente está na casa de Mauá, a gente está na casa do empresário. E quando o pessoal fala assim, quem representa o empresário? O nego lembra da LID. Que LID, cara? LID é de São Paulo. Você acha que isso aqui vai dar certo com LID? Óbvio que não vai, esquece isso, não vai dar a menor chance, menor chance. Aí eu vou falando essas coisas, aí nego, eu estou tendo a chance de falar isso aqui para ver se acorda um pouco para as coisas. Esquece LID mesmo, não vai dar certo nada com LID. É isso que a gente precisa começar a ter. Veja, semana passada, me liga o pessoal da Associação Brasileira de Startups de Saúde, Gustavo. Sabe o que acontece? Aí, porra, fala assim, me manda uma mensagem no WhatsApp, Rodrigo, meu nome não sei quem, eu sou a representante da Associação Brasileira de Startups de Saúde no Rio de Janeiro. Leandro, 051, colocaram uma pessoa de Porto Alegre para tocar a Associação Brasileira de Startups de Saúde no Rio de Janeiro, desculpa. Mas sabe por quê? Mas eu tive que dar os parabéns para ela, sabe por quê?
Porque todo mundo que estava lá antes, cariocas, destruíram aqui no Rio de Janeiro esse negócio, porque só olhavam daquilo lá para vender as soluções deles. De novo, não tem um modelo associativo. Não, ninguém está ali para juntar as pontas, o nego está ali para tirar um pouquinho, tirar um pouquinho, tirar um pouquinho. Eu vejo na iniciativa fiz, falo assim, galera, vamos lá, vamos fazer isso aqui, vamos lá, pô, todo mundo levanta a mão, não tem que colocar dinheiro, não, veja bem, aí, meu irmão, vai ficar muito difícil a vida para todo mundo, né? Então, eu acho que falta coordenação do poder público, eu acho que isso poderia estar acontecendo melhor. Porto Maravilha é maravilhoso, tá? Não quero deixar claro, não quero, pelo amor de Deus, tá? A questão do INPA, maravilhoso, mas precisa unificar, olhar. Veja, olha esse salãozão aqui, esse salãozão podia estar cheio de startup aqui lotado. Aí, em vez disso, a gente juntando as forças, aí está aqui do lado, você sai aqui, você vai dando a 2 metros, uma quadra, está ali o tal do Cápsula. Alguém já foi no Cápsula aí? Cápsula é o centro de inovação da FEComércio. Não está funcionando, porque fizeram sozinho. É isso, gente. Entendeu? É isso que a gente precisa começar, Lindália, Gustavo, todos aqui, a unificar as coisas e achar o que a gente quer fazer para a gente, senão, porque carioca é mais burro que o paulista, fala sério, os caras vêm aqui pegar os nossos caras todos, a gente exportador de CPF, porra, está todo mundo indo essa é a verdade, no fim do dia é isso. Então, empreendedorismo, ideias estão aqui. A pergunta que a gente tem que se fazer efetivamente é o que está deixando não está deixando a gente criar inovação no Rio de Janeiro, porque a gente não está criando inovação no Rio de Janeiro, esse é o ponto. Veja, a gente tem coisas pontuais maravilhosas, o Rock in Rio, o Rio Innovation é maravilhoso, não, mas Rock in Rio, Rock in Rio também, mas o Rio Innovation no empreendedorismo, só que ele é pontual, gente, e no fim do dia tem que ser coisas interligadas, porque o Rio Innovation é um evento de 120 mil pessoas. Cara, para colocar 120 mil pessoas, são 120 mil estudantes, pô. E aí? É assim? O que acontece depois daquilo? Aonde que estão os negócios sendo feitos? O negócio não está sendo feito ali. Ali é negócio estudante, é legal. Vamos apresentar inovação para os caras. O que tem depois daquilo? Não tem nada acontecendo, porra. Não tem nada acontecendo. Então, eu acho que é aí que a gente precisa... acho que é o papel da associação comercial e de vários outros parceiros que podem estar aqui, é efetivamente se juntar e construir, e tirar as coisas do papel. PowerPoint, chega, meu irmão, chega, ninguém mais aguenta mais esse negócio, pô. Então, eu acho que o potencial está aqui, concordo com a Lindália, top, potencial está aqui, agora, precisa ir para a página 2 do negócio, precisa começar a fazer. Esses garotos estão fazendo, estão lá na favela fazendo, maravilhoso. Cara, daqui a pouco a gente vai começar a medir diferente. Vai ser eles contra a gente, quando devia estar todo mundo junto, porque eles estão construindo lá, pô. E aí, faculdade tem que se conectar, empresariado. Olha, toda semana, sem sacanagem, chegam para mim e falam assim, cara, vocês têm que levar isso para São Paulo, a iniciativa FIS tem que ir para São Paulo. Eu morei 15 anos em São Paulo, não quero mais voltar. Manuela é paulista, ela não quer voltar? Então, assim, entendeu? Mas o ponto dessa história e quando vocês perguntam assim, pô, os paulistas estão vindo aqui buscar, que paulista? Um monte de empresário carioca que fala para mim, vai para São Paulo, irmão, põe lá isso aí, cara. É isso que está acontecendo. A gente tem que se fechar um pouquinho, numas coisas, por exemplo, o empresariado carioca tem que estar fechado, tem que querer construir, tem que querer estar junto, mas tem que se abrir para muita coisa também. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Desculpa se eu assustei muita gente. A gente tá ele sem botou lenha na moderador. fogueira, não é isso? Para provocar mesmo, ele botou lenha na fogueira, né? A gente ficou desmoderado, então Desmoderado, a gente pode Não, fazer mas o que a gente moderar. quiser. Isso A gente ajudou tem a fechar no microfone, tempo. Vamos nos moderar. É um poder enorme, então vai lá. Rodrigo, olha só, foi isso que ele falou. Quando em 2017 a gente criou o Juntos pelo Rio, foi nessa intenção de integrar, né? Na engenharia eu ia fazer engenharia nuclear, depois que eu mudei, mas assim, aprendi que é mais difícil fazer fusão de gente que fazer fusão de átomo, né? Então, isso que a gente conseguiu no movimento do Juntos pelo Rio, entendeu? De tirar o ego de lado e falar assim, estamos no mesmo barco, temos que remar. E, para isso, tem que ter uma coisa chamada frequência. Então, a gente se reunia toda semana.
toda semana, é o que você falou, não é um evento uma vez no ano, que é importante ter os calendários de evento. O Rio pode não só ter o Web Summit, o Rio Innovation Week, o FIS, mas tem um calendário de eventos corporativos, assim como tem Las Vegas. Quando eu era responsável pela área de inovação da Rede Globo, né, em abril todo mundo ia para a NB em Las Vegas e não tinha papo, ou ia para o IBC em Amsterdã. Então, assim, podemos criar esse calendário. Já teve uma iniciativa aqui liderada com o Josier, com o Paulo Protásio, né, Rio de janeiro a janeiro, né, junto com Medina, etc. Por que não, né, trazer primeiro esse calendário para você fazer com que o pessoal venha de fora, né? Esse negócio das startups, por incrível que pareça, quando eu criei a primeira aceleradora de startups do Brasil aqui no Rio, o Rio era o único que não tinha movimento de empreendedores, né? Tinha até em Minas, né, São Pedro Valley, né, tem Açaí Valley, tinha todos os vales, não tinha aqui. A gente criou os cariocas, né? E dos cariocas veio o RJ, que hoje é liderado por um menino que foi meu startup, que é o CH Leão. Tá certo? Então, você me pegou de surpresa dizer que a presidente da BS Startup de Saúde não é do Rio. Antes era a Ingrid, eu não sei. Temos que rever isso. Ninguém quer liderar nada, né? Ninguém quer assumir esse papel de representatividade, porque não entende uma coisa fundamental em matemática, que quem me ensinou não foi a NASA quando eu estive lá, não foi a engenharia quando eu fiz no FRJ, foi minha mãe, que só tinha um primário, uma imigrante portuguesa. Ela falou: minha filha, a melhor maneira de se aprender a multiplicar é antes de aprender a dividir. Então, isso é estratégia de marketing, posicionamento de marketing. Você pensa em lustre, você pensa na Rua dos Lustres, não é isso? Porque se juntaram, inclusive, todos os concorrentes na mesma região, tá certo? Então, a gente só consegue multiplicar as coisas no Rio se a gente aprender a dividir, né? E integrar significa isso, significa, gente, juntar as pessoas da mesma área, dividindo com elas, depois fazer a transversão com as outras. Então, desenvolvimento de ecossistema, é isso, adensamento, né, para depois você criar posicionamento, criar canal de fala, de representatividade. É muito importante a associação comercial estar ressurgindo, né, com vocês à frente, com o Josier, porque ele está trazendo isso, ele está juntando as outras federações, as outras associações. É muito difícil juntar a PUC e o FRJ assim, porque não depende só do Gustavo, né? Tem uma coisa chamada você, em inovação, você tem que criar outros instrumentos jurídicos também. Eu lembro quando a Braskem criou o primeiro Instituto de Inovação, eles tiveram que criar uma outra empresa, porque senão eles não tinham velocidade para poder fazer esses acordos, fazer esses MVPs, fazer esses nichos acontecerem. Então, primeiro, parabéns para a Redditor, porque ela, quando criou esse instituto, eu lembro que o Rio nem era referência em saúde. Eu criei a primeira accreditation da Redditor, né? O Christian foi, quando eu estava na Globo, o Christian foi consultor, inclusive, da Globo. Mas está na hora da gente botar essas grandes lideranças atuando, de fato, no Rio de Janeiro e investindo aqui. Tá certo? Então, e com relação à segurança, já tive mais preocupação com a segurança pública. Tem coisas que são estruturais e que o governo e a prefeitura até estão cuidando, senão não teria um show da Madonna para 1.400.000 pessoas na rua sem ter nenhum incidente. Tem situações muito piores no Brasil. É mais segurança jurídica que o investidor. Eu sou investidora de startups também. É mais segurança jurídica do que segurança pública, para você trazer de novo o empreendedorismo, as empresas, a inovação rolar, inclusive dentro de territórios como da favelas. Não é à toa que o Aranha, por exemplo, saiu da PUC, criou o primeiro instituto de empreendedorismo dentro da universidade, foi o Aranha que criou, que foi lá na PUC, no Gênesis, tá? E hoje ele está atuando lá na Rocinha. É o primeiro grande polo de empreendedorismo social do Brasil. Então, temos que divulgar essas iniciativas, porque tem potencial, sim. Rodrigo, pode chamar atenção, mas tem potencial, sim. A gente vai precisar caminhar para o encerramento. O Gustavo queria também colaborar. Talvez, eu acho que a provocação, Rodrigo, as redes de cooperação, elas primeiro se dão com pessoas, depois por organizações e terceiro por território. Ou talvez por território, a forma de... Se a gente não tiver esse tripé equilibrado, as coisas não vão acontecer. Não adianta eu ter um território, ter uma série de organizações e não ter pessoas. Não adianta eu ter pessoas, uma série de organizações e não ter o território. Então, de fato, eu acho que uma grande
conclusão que a gente chega aqui é que tem uma série de desafios e a gente precisa de foco. Perfeito. Perfeito. Pessoal, a gente vai precisar caminhar para o encerramento. Eu encerro aqui a mesa, eu tomei o microfone como moderador, porque quando me dão o microfone é um perigo, e eu queria que depois todo mundo perguntasse ao Josier por que o Barão de Mauá tem a cara dele, se ele quer se habilitar no espólio ou se ele está querendo o título de barão. Obrigado a todos, vamos encerrar aqui. Cara, foi ótimo.